Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para o nosso último vídeo da série de circunferência e círculo e também vai ser o último vídeo da série de geometria plana. Depois disso a gente vai começar a falar sobre geometria espacial. Então, pega o seu caderno e bora pro vídeo. Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é da área do círculo. Então eu vou desenhar aqui um círculo e vou marcar aqui mais ou menos o centro dele. E a distância do centro até a borda, como nós já falamos anteriormente, é o R de raio. Galera, antes da gente falar da área do círculo, uma coisa que é muito importante a gente saber é o comprimento ou o perímetro da circunferência, né? Comprimento, perímetro são duas formas que normalmente aparecem, que é o tamanho dessa borda. E a gente já sabe que o tamanho dessa borda é 2πr. Então, isso aqui é muito importante a gente saber. A gente vai usar na demonstração da fórmula da área, tá bom? Então, vamos deixar aqui registrado que o comprimento é 2πr, ok? Beleza. E a área, galera? E a área? A área também você já conhece a fórmula. A área é π vezes r elevado ao quadrado. O famoso πr quadrado, né, gente? A formulinha bem tradicional, bem famosa, bem conhecida, ok? E a gente vai, né, no próximo slide aqui, demonstrar essa fórmula. Então, a gente vai agora demonstrar essa fórmula. O porquê dessa fórmula? Galera, um polígono regular de 3 lados, um triângulo. Coloquei aqui um triângulo e isso que está aí é o apótema dele. Beleza? Agora, vamos aumentar o lado desse polígono regular. Vamos fazer um polígono regular de 4 lados. Temos, então, um quadrado, marcado aí também o apótema dele. Vamos para o próximo. Um pentágono, coloquei o apótema. Vamos para mais um, 6 lados. Um hexágono regular, um octógono, está aí. Colocar um polígono de 10 lados, um decágono. Galera, o que você percebe? Você percebe que quanto mais lados vai tendo, mais essa figura está se aproximando de quê? Mais essa figura está se aproximando de um círculo. Então pense assim, se eu continuasse esse raciocínio lá para um infinito, né, o que eu ia ter? Eu ia ter um círculo. Então vamos pensar assim, que o círculo é como se fosse um polígono regular de infinitos lados. Só que o que acontece? O que vai ser o apótema dele? O apótema dele vai ser o raio. O apótema se confunde com o raio. E lá em polígonos regulares, a gente viu que tem uma área de polígonos regulares que a área é o semiperímetro vezes o apótema. Mas como o polígono, como a circunferência, o círculo, vai ser um polígono regular de infinitos lados, o semiperímetro, que é a borda, vai ser a metade do comprimento. O perímetro é o comprimento e o semiperímetro é a metade do comprimento. Então, se o comprimento é 2πr, o que vai ser o semiperímetro? Vai ser πr, né? Vezes o apótema. Mas o que é o apótema? O apótema é o r. Então, π vezes r, eu vou ter que a área é πr ao quadrado, como nós queríamos demonstrar. Beleza? Então, está provado aí que a área do círculo é πr ao quadrado. Vamos agora falar de uma outra área, que é a área da coroa circular. Então, vou fazer uma circunferência, um círculo aí, e um círculo concêntrico. Ou seja, essas duas figuras são concêntricas, galera. O que são figuras concêntricas? São figuras que têm o mesmo centro, beleza? E aí, eu vou fazer o raio da grande, que eu vou chamar de Rzão, e vou fazer o raio da pequena, que eu vou chamar de Rzinho. E qual é a área dessa figura, galera? A área da coroa circular. Gente, a coroa circular é isso que está aqui por fora, ó, que eu vou marcar aqui de amarelo. Isso aqui é a coroa circular. Então, vamos marcar ela aqui toda. Então, eu quero calcular a área dessa superfície amarela. Então, a gente tem uma formulinha, que a área da coroa circular vai ser π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. π vezes Rzão ao quadrado vezes Rzinho ao quadrado, e essa é a fórmula. E como a gente costuma fazer, a gente vai ver o porquê dessa fórmula. Então, vamos ver o porquê. A mesma figura a gente vai fazer aí agora. O círculo concêntrico,
o raiozão e o raiozinho. Beleza? Eu quero calcular a área da coroa. Galera, concorda comigo que a área da coroa vai ser a área grande menos a área pequena? Então a área da coroa vai ser o quê? Vai ser a área grande, que é πr², menos a área da pequena, que é πr². Então o que vai ser a área da coroa? Coloco o π em evidência, vezes r² menos r². Está feita a área da circunferência, da coroa circular. Errei aqui. Errou! Então, tá feita aí a área da coroa circular. Beleza, galera? E agora a gente vai falar da área do setor circular. Ok? Então, vamos fazer aí, ó, um círculo, certo? E eu tenho aqui o centro desse círculo, que eu acabei não botando aqui no desenho, mais o centro O. E eu tenho aqui um ângulo alfa, beleza? Então, vou marcar aqui um ângulo alfa, galera. O que é o setor circular? O setor circular é isso aqui que eu vou marcar de roxo. É toda essa área aqui, ó, compreendida por esses dois raios, galera. Então, esses segmentos verdes aqui são raios, ok? Então, vou até escrever isso aqui. Então, esses segmentos verdes são raios da circunferência. Beleza? Uhum. E eu quero essa área roxa aí. Esse roxo é chamado setor circular, é a fatia de pizza. A fórmula diz o seguinte, a fórmula diz que essa área é. A fórmula diz que essa área é área, opa, travou aqui, área é igual a alfa sobre 360 vezes πr². Eu não gosto muito de decorar essa fórmula não, viu, gente? Para ser bem sincero, eu gosto mais que você saiba construí-la. Uma vez que você sabe construí-la, você não vai precisar decorar não. Mas como a galera gosta da fórmula, né, mastigada, tá aí para vocês, ok? A gente vai construir o porquê dela, e aí você vai ver que você não vai precisar decorar nem essa, nem a próxima da aula de hoje, tá? Na verdade, se você parar para pensar, se você souber de cabeça a fórmula da área do círculo e do comprimento do círculo, você faz tudo que a gente fez aqui hoje, né? Então, vocês sabem, vocês me conhecem, minha filosofia de não ficar decorando fórmulas, e eu vou manter isso. Eu mostro a fórmula, a gente explica o porquê e você vai ver que não precisa. Mas vamos lá, galera, como é que a gente chega nessa fórmula aí? O que acontece, gente? A área desse setor, ela é proporcional ao ângulo. Então, um círculo inteiro tem qual ângulo? Um círculo inteiro tem um ângulo de 360. Então, eu vou falar o seguinte, que πr², que é a área do círculo, está para 360 graus, né? Assim como a área que eu quero descobrir está para o ângulo que está aí. Então, multiplicando o cruzado, aplicando a propriedade fundamental da proporção, o que a gente vai ter? A gente vai ter que A vezes 360 graus é igual a alfa vezes π vezes r². Então, quem vai ser a área? A área vai ser alfa vezes π vezes r² dividido por 360. Tá aí, galera. Lembrando que esse ângulo alfa está em graus. Está provada a fórmula. Ou seja, você precisa decorar essa fórmula? Não, gente. Pensa assim, se a área de 360 graus é πr², o que vai ser para 180? πr² sobre 2, porque é metade. E 90 graus é 1/4, então πr² sobre 4. 60 graus, πr² sobre 6, que é 1/6 da circunferência. Você não precisa ficar decorando. E se for um ângulo que não for um divisor de 360, que normalmente é, normalmente os ângulos que aparecem são 30, 45, 60, 90, 180. Se não for um desses ângulos, o setor circular, você faz a regrinha de 3. Você não precisa necessariamente decorar a fórmula. Beleza? Então, para finalizar, a gente vai falar da área do segmento circular. Então, eu tenho uma circunferência e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um setor circular e depois eu vou ligar esses pontos. Então, olha só, eu tenho aqui o centro, certo? O centro O. Eu tenho aqui dois pontos, que é onde se fecharia um setor circular, mas eu fechei esse setor circular. E aí, na hora que eu fecho o setor circular,
Sobra esse pedacinho aqui, galera. Esse pedacinho aqui que eu estou rachurando é o que a gente chama de segmento circular. Então, calcula a área dele, a gente vai falar sobre isso agora. Bem, aqui é raio, e eu tenho um ângulo entre esses raios, que eu vou chamar de ângulo alfa. Galera, a formulinha é uma fórmula bem feia, e eu vou mais uma vez dizer, você não precisa decorar, você tem que entender a ideia. Mas vamos lá, a fórmula é, a área é alfa sobre 360 vezes π vezes r ao quadrado, menos r ao quadrado, vezes seno de alfa, sobre 2. Essa é a fórmula horrenda. Essa é a fórmula horrenda dessa parada. Como eu disse, você não precisa gastar a sua memória com essa formulinha não, galera. Por que você não precisa gravar? Se você olhar bem para essa fórmula, o primeiro pedaço dela é nada mais do que a área do setor circular, certo? E isso aqui, essa segunda parte, é a área de um triângulo. A gente aprendeu uma fórmula de área de triângulo que você calcula a área do triângulo como? Sabendo dois lados e o ângulo entre eles. Então, a área do segmento circular, vou colocar assim, a área do segmento, ela vai ser a área do setor menos a área do triângulo, gente. Então, como é que vai ficar a área do segmento? A área do segmento vai ser a área do setor. O que é a área do setor? Aquela formulinha que a gente falou agora há pouco, alfa vezes π vezes r ao quadrado sobre 2, menos a área desse triângulo. Mas como é que eu calculo a área desse triângulo? A área desse triângulo, ó, vai ser um lado, r, vezes o outro lado, r, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o ângulo alfa, dividido por 2. A gente falou sobre isso na nossa área, na nossa fórmula de áreas de polígonos, né? Que quando a gente falou de área de triângulos, essa era uma das fórmulas. Então, vai ficar π vezes alfa vezes r quadrado sobre 2, menos, né? Menos, a gente vai ter aí r ao quadrado vezes o seno de alfa sobre 2. Beleza? Poderia até colocar todo mundo numa coisa só, né? Poderia colocar assim, alfa vezes π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado vezes seno de alfa sobre 2. Ou seja, não precisa preocupar com a fórmula. O que você tem que saber é o seguinte, o que você tem que saber é que a área dessa figura vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Eu não gosto de decorar a fórmula. Se você me pega de supetão e pergunta essa fórmula, provavelmente eu nem sei te falar de cabeça, eu vou pensar nela para poder te falar. Beleza? Então, mais uma vez, não precisa decorar a fórmula, basta você entender os princípios básicos que você consegue fazer qualquer uma dessas questões. Beleza? Então, gente, com isso a gente finaliza a nossa parte de geometria plana, né, bem como a parte de circunferência e círculo, e no nosso próximo encontro a gente entra em geometria espacial. Beleza, galera? Espero que vocês estejam tendo um proveito das aulas, dos exercícios até aqui. Qualquer coisa pode me chamar, manda mensagem que eu ajudo vocês. Muito obrigado por virem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.